Neste vídeo iremos conhecer um resumo dos mais de 70 anos da história da VASP, uma das maiores companhias aéreas brasileiras do século XX. VASP Viação Aérea São Paulo. A VASP foi criada em 4 de novembro de 1933, por um grupo de 72 empresários, entre eles o sobrinho do saudoso Santos Dumont. Baseados no campo de Marte, suas primeiras aeronaves foram dois bimotores ingleses Monospar ST-4, com capacidade para 3 passageiros. Em 12 de novembro daquele ano foram inauguradas as duas primeiras linhas, de São Paulo a São José do Rio Preto, com escala em São Carlos, e de São Paulo a Uberaba, com escala em Ribeirão Preto. Em novembro de 1934, a VASP recebeu sua terceira aeronave, um de Havilland Dragon Rapid. Nos primeiros meses de atividades da VASP, enchentes no campo de Marte deixavam a companhia sem condições de voar. As tais dificuldades foram determinantes para transferir suas operações para o campo da VASP, conhecido atualmente como Aeroporto de Congonhas. No início de 1935, o acúmulo de prejuízos operacionais levou à estatização da VASP pelo governo do estado. A fim de sustentar o crescimento da companhia, foram adquiridas aeronaves Junkers Ju 52-3, de fabricação alemã, no período de 1936 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Estes aviões tiveram o pioneirismo de criar a rota mais disputada do país, ligando Congonhas ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Como a maioria das empresas após a Segunda Guerra Mundial, a VASP padronizou sua frota com modelos Douglas DC-3. Na década de 50, a companhia incorporou à sua frota os Saab 90 Scandia, chegando a operar todos os 18 modelos construídos até o final de 1957. Em 1955, a VASP recebeu os Vickers Viscount, o primeiro turbohélice a voar por uma companhia aérea brasileira. Com capacidade para 75 passageiros, os Viscount voaram entre 1955 e 1975. Em 1962, a VASP comprou o grupo Lloyd Aéreo, incorporando à frota aeronaves Curtiss C-46, Douglas DC-4 e DC-6. A fim de substituir os Douglas DC-3, a companhia adquiriu em 1967 os YS-11, também conhecidos como Samurai, de fabricação japonesa. Estas aeronaves prestaram serviços à empresa até 1977. Em 1967, a companhia ingressa na era do jato, com a incorporação de 2 Bach 111. Porém, estas aeronaves ficaram na frota até 1969, ano em que a companhia adquiriu o primeiro Boeing 737 do Brasil. Com a aquisição de mais Boeing 737-200 nos anos seguintes, a companhia chegou a operar 23 unidades do bijato em sua frota, a maior da América Latina. O início dos anos 70 ficou marcado pela incorporação dos Embraer MB-110 Bandeirante, o único modelo de fabricação nacional operado pela companhia, entre os anos de 1973 a 1976. No final dos anos 70, a VASP incorporou à sua frota os primeiros Boeing 727 Super 200, considerado na época o maior avião doméstico do Brasil. O início dos anos 80 ficou marcado pela chegada dos Airbus A300, primeiros wide-bodies da companhia. Com capacidade para 240 assentos, os A300 da VASP lançaram um novo padrão de aeronaves nos voos domésticos. Em 1985, a VASP mudou radicalmente sua aparência, adotou um V estilizado na cauda com a sensação de um pássaro em voo, listras em 2 tons de azul sob a soleira da porta ao longo da fuselagem e o VASP escrito em uma nova aparência. Em 1986, a VASP escreveu mais uma página de pioneirismo ao receber o primeiro Boeing 737-300 do país. Em 1988 o governo paulista assumiu o compromisso de privatizar a VASP, e para isso tentou melhorar a situação financeira da companhia, que vinha dando prejuízos. Em 1º de outubro de 1990, a segunda maior companhia do país foi comprada pelo consórcio Voe Canhedo. Com a privatização, a companhia passou por uma grande reestruturação. A frota da companhia mais que dobrou. Chegaram vários Boeing 737, incluído a versão 400, McDonnell Douglas DC-8 e DC-1030. No mesmo período, a companhia iniciou uma grande expansão no mercado internacional e anunciou a encomenda dos novos McDonnell Douglas MD-11. Em outubro de 1991 a VASP inaugurou sua primeira rota de longo curso, voando para as cidades americanas de Los Angeles e São Francisco, utilizando aeronaves DC-10.
Em 1992, a companhia recebeu seus primeiros MD-11 e expandiu seus voos para Bruxelas e Seul. Em 1993, devido ao atraso no aluguel, parte da frota da companhia precisou ser devolvida. Foram devolvidos 14 Boeing 737-300, além de todos os 737-400, DC-8 e DC-10. Quase todas as aeronaves que sobraram eram de propriedade da própria VASP. A partir de 1994, a companhia deu continuidade à sua agressiva expansão internacional, chegando a operar para a Ásia, Estados Unidos, Europa e África. Apesar da devolução dos DC-10, a companhia chegou a operar 10 aeronaves MD-11 em sua frota. Em 1995 a companhia criou o VASP Air System, após a aquisição das companhias TAM Argentina, Lloyd Aéreo Boliviano e Equatoriana de Aviação. As três companhias ganharam uma nova pintura, no estilo VASP. No ano seguinte, a companhia criou a VASPEX, subsidiária cargueira para serviços de despacho imediato de correspondências, documentos e objetos. Com o passar do tempo, a empresa não conseguiu sustentar o crescimento. Deixou de pagar obrigações, salários, aluguel de aeronaves e até taxas de navegação. Devido à desvalorização cambial de 1999, a companhia foi obrigada a devolver todos seus MD-11, por falta de pagamento no leasing. Por conta destas devoluções, a companhia foi obrigada a cancelar todos os seus voos internacionais, com exceção da capital argentina. Sobraram na frota da companhia somente as já obsoletas aeronaves de sua propriedade. No mesmo período, a VASP passou a ser a terceira companhia aérea do país, sendo ultrapassada pela TAM. Em 2001, a companhia passou a operar somente voos nacionais e se desfez do VASP Air System. Em 2003, com apenas 2 anos de vida, a Gol toma o posto da VASP de terceira maior companhia do país. Em setembro de 2004, o DAC, Departamento de Aviação Civil, impediu que 8 Boeing 737-200 da companhia voassem até que fosse realizada a manutenção exigida pelo fabricante. Sem dinheiro, a VASP teve que aposentar as tais aeronaves. Por falta de dinheiro para a manutenção das aeronaves, que tinham em média 30 anos de operação, a VASP começou a canibalizar parte de sua frota. A VASP entrou em 2005 com apenas 14 aeronaves em operação, e só decolava se a ocupação ficasse acima de 50%. Por conta disso, menos de 20% de seus voos programados eram operados. Em fevereiro de 2005, o DAC cassou o certificado de operação da companhia, e suas operações foram suspensas. Em recuperação judicial, a VASP pretendia voltar a operar como uma empresa aérea de baixo custo. Durante o período de recuperação judicial, a companhia sobreviveu fazendo manutenção de aeronaves para outras companhias aéreas. No dia 4 de setembro de 2008, com dívidas estimadas em mais de 5 bilhões de reais, foi decretada a falência da VASP. Espero que tenha gostado deste vídeo e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.